você disse que, beleza, a gente tem que aprender. Quem vai trabalhar com a segurança de software em si, ele vai ter que aprender alguns exploits. E se alguém, de repente, está falando, putz, gostei dessa área de segurança, é uma área... E é uma área sexy, às vezes, até por causa, eu acho que o pessoal vê o hacker invadindo, etc. Qual que seriam aí os primeiros passos, né? E aí é bom você até contar, de repente, da tua história, de como é que você chegou nessa área de segurança também, que eu falei que era interessante, que você foi meio sem querer, eu lembro de estar lá e você falar que foi meio sem querer, mas quais seriam também os passos, depois que você também avalia a tua história, entrando nessa área aí de segurança de software? Tá. Bom, um contexto aí para o pessoal, tem 10 anos que eu trabalho profissionalmente com segurança, né? Profissionalmente quer dizer eu recebo dinheiro, Sim. mas que eu estudo deve ter uns 20 já. Eu comecei mexendo com segurança lendo a Frack Magazine, que é uma e-zine aí em TXT, que sai ainda na internet, que tem os exploits mais malucos do mundo, Stack Overflow, a primeira demonstração do que era um Stack Overflow saiu lá na década de 90, etc. E você me conhece, sabe que eu gosto de estudar qualquer merda, entendeu? Eu estudei Erlang sem ter nenhuma utilidade para Erlang na minha vida. O Anos parênteses depois, aqui. Eu me lascando lá para estudar no ITA e o Berabinha lá, ô Rezo, tem um livro aqui do MIT. Eu falei, que MIT, rapaz? Eu tenho que me formar aqui no ITA. Eu tava estudando MIT. Daqui eu dou uma olhada no SICP. Eu só fui olhar isso depois de uns 5 anos de formado. Mas como o Reginaldo tava entediado, ele ficava lá dando uma olhada na ementa do MIT, volta e meia, durante a graduação no ITA. Quando eu fiz graduação em computação, eu já tinha trabalhado como programador profissionalmente também. Então, me ajudou muito, né? Eu já tinha feito todos os erros possíveis também na parte de segurança. E na década ali, no começo dos anos 2000, tudo rodava como root e não fazia drop de privilégio, não. Eu ficava como root para sempre. Então, que é um root, Berabinha? É um usuário com root é o super superpoderes. usuário aí do Pode fazer sistema. qualquer coisa, né? Pode fazer qualquer coisa. Não que isolamento de usuário te dê tanta segurança assim, mas qualquer empecilho já ajuda, né? E aí eu trabalhava com programação e o colégio onde eu estudei, lá em Uberaba, na época o diretor queria fazer um site e aí ele era muito esperto e queria economizar um dinheiro também, que ele falou, vou ver quais são os alunos que manjam de computação e vou colocar esses alunos para fazer o site. E ele pagava para a gente era empregado da escola, não é que ele estava explorando os alunos, não. E aí ele contratou professores universitários para ensinar a gente a programar melhor. E aí a gente fez um site de educação à distância em PHP, quando era aí uns mais de 15 anos esse site. Óbvio, foi atualizado para as pessoas e tal. E a primeira coisa que eu invadi, assim, de verdade, foi aí. Que um dos professores, ele era administrador do sistema da faculdade local. E aí eu falei para ele que eu era interessado em segurança, que tinha esses exploits aí, se ele já tinha atualizado o sistema, porque eu tinha atualizado o meu, né? Ele falou, não, isso daí é muito difícil. Eu falei, não, eu sei fazer. Ele falou, duvido. Aí eu fui na primeira exploit que eu rodei, já era root no servidor dele. Eu falei, não é possível. Aí eu não entendia direito o que eu estava fazendo nessa época, mas eu quis entender e para alguma noção de entender, eu aprendi a entender, né? Porque nunca acaba, né, gente? Corrida de gato e rato aí também. Corrida de... Não, e assim, o nível que você faz sempre tem um outro nível, porque a computação, em geral, é construída em cima de abstrações, né? E aí, a maioria das pessoas para na abstração do processador. Mas os ataques últimos aí dos anos, os ataques que eu achei mais interessantes dos últimos anos aí, eles lidam com o fato de que a memória é um circuito elétrico e se você fazer uma memória chavear de 0 para 1, de 0 para 1 numa frequência muito alta, isso pode, porque é um sistema elétrico, fazer uma memória vizinha chavear também, entendeu?
E aí, porque o processador executa código de uma maneira... ele não executa só o código que ele executa de fato, ele faz uma coisa que chama execução especulativa, que é eu tô aqui num if, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, eu vou fazer os dois, eu vou prever um e vou executar. E se a minha previsão foi errada, eu desfaço o que eu fiz e vou para o outro lado. Isso, com o fato da memória ser um circuito elétrico e dá para você chavear, comprometeu tudo, entendeu? Porque vazou do nível de abstração. E aí você ainda pode... Estamos falando de capacitância ainda. Você pode ter ataques que tem a ver com a estrutura quântica do negócio, entendeu? Então, Esse que você falou foi aquele da Intel, que foi um monte de chipset que teve que ser trocado. Meltdown Spectre. Não é trocado, né? Tiveram que, na verdade, fazer a execução especulativa ficar pior. Tá? Então, os processadores ficaram pior. Mas aí é que tá. A história da computação tem sido meio maluca na hegemonia da Intel aí, porque tem sido a história de fazer a Intel ficar bem na fita, entendeu? Mas a Intel fez um monte de atalhos que, assim, sei lá, execução especulativa é um negócio que você olha e fala, tá, até dá certo, mas não é bem uma coisa interessante de você depender a sua performance inteira nisso, entendeu? Entendi. E aí a Intel, enfim, poderia ficar falando horas sobre isso aí, mas a Intel meio que incitou os programadores a fazerem a Intel ficar bem na fita. Isso durou muitos anos, até que a métrica para computação parou de ser performance bruta e virou performance por potência, né? E para data center, performance por volume, especificamente. Volume do prédio mesmo. Da estrutura física. Quantos gigaflops você pode colocar no metro cúbico? Entendi. Esse tipo de coisa. Enfim, o nível de abstração pode ser qualquer nível de abstração. Mas aí quando você começa, né? Que aí a gente estava falando do começar. Aí eu sei que você começa então com esses ataques porque você gostava de estudar, mas aí você se forma, você não foi trabalhar com segurança, foi trabalhar ainda fazendo software, né? Ou seja, eu me lembro que você falou que você ainda não sabia que dava para trabalhar com a segurança em si, né? Tipo... Não existia muitas carreiras de segurança legais no Brasil. E isso está mudando, para ser bem sincero, só nos últimos 3, 4 anos. Eu ajudei a mudar isso muito na VTEX, que até então se pensava que a pessoa que mexe com segurança é a pessoa que configura o firewall, é a pessoa que trava o computador de quem trabalha no banco lá para você não poder colocar um pendrive. Isso era segurança no Brasil. A parte de hackear as coisas basicamente não existia. Você diz legal do ponto de vista ser bacana ou legal do ponto de vista jurídico? Ou legal do ponto de vista de ser interessante, não de ser jurídico. Tá. As bases jurídicas para trabalho de segurança são meio shady, são meio escusas em vários países. E assim, segurança jurídica já não é o forte do Brasil, então nem vamos entrar nesse mérito aí. Mas o trabalho que eu acho interessante, né, que é o trabalho de hackear. E o mais interessante é que a minha noção de interessante, depois de ter hackeado basicamente todo mundo que tinha para hackear, deu uma mudada, que é como você protege as coisas em escala, entendeu? E como você coloca o fator humano na segurança para você, de fato, conseguir fechar algumas portas, né? Porque em segurança todas as portas estão abertas, ou se está trancada, a tranca é ruim. Como você consegue ter segurança mesmo assim? Mas isso sei lá, minha carreira foi bem torta. Como que eu me profissionalizei? Quando eu trabalhava na Touch, um dia eu estava lendo lá Hacker News, do Y Combinator, e tinha um Capture the Flag do Stripe, o segundo Capture the Flag do Stripe Web. E era um
ia ser um fim de semana. O que é um Capture the Flag, Reginaldo? Capture the Flag é um jogo para você, para você hackear. Ele é feito um jogo com várias fases. Cada fase tem uma bandeira, né, uma flag, que é a senha para a próxima fase. Então, começa de uma coisa bem simples, tipo, tem lá um x igual a 1, você tem que pôr um x igual a 2, e aí ele te dá a senha para a próxima fase, até os exploits mais elaborados. E eu lembro que no Hacker News a discussão desse negócio tava todo mundo falando, nossa, Stripe pesou demais a mão, é muito difícil esse Capture the Flag, e eu achei ele mais ou menos moleza, entendeu? Porque o bug mais difícil que tinha lá era um bug de inflação de MD5 ou SHA, que é de assinatura. Uhum. E eu tinha lido sobre ele no passado, porque o Flickr tinha sido afetado e como eu lia várias coisas. Então o bug mais difícil eu já sabia o que era. Sabia o nome, sabia como fazer. E aí o último, a última, que era uma falha que você tem quando você faz a sua própria checagem de senha, o cara falou assim, não, vou fazer a checagem de senha distribuída. Ele dividia a senha em 4 partes, checava uma parte em cada servidor, tá? E aí o claim dele é que isso era mais seguro, porque nenhum servidor tinha a senha correta. Mas só que sempre que você faz isso, existe um princípio de segurança que é você evitar oráculos. Então você tem que fazer sempre a mesma coisa, independente da senha que eu te mandei. Então você tem que sempre pegar a senha, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e mandar para os 4 servidores e ver se está correto ou errado ao mesmo tempo. Ele não fazia isso, ele só conectava no segundo servidor se o primeiro estivesse correto. Isso se manifestava que a porta de cliente que você conectava no servidor acabava, incrementava de 2, por exemplo, se a senha estivesse correta, e de 1 só se ela estivesse incorreta. Então você sabia se parte da senha estava correta. Então, no fim das contas, ele mais fraco. Diminuía a segurança do negócio, não aumentava. E esse era o mais difícil aí, só que esse realmente a mão era pesada, então os caras botaram um log debug lá para ficar meio óbvio, depois de 1 hora, assim, você vendo, que era hackeável. Então eu achei moleza, até ganhei a camiseta do Stripe lá, e era bem legal, porque eu usava essas camisetas lá, depois trabalhando lá nos Estados Unidos, e aí a galera era meio que um badge of honor, assim, porque todo mundo achou isso muito difícil, pouca gente ganhou essa camiseta aí. Entendeu? Usava como um distintivo de autoridade, de honra.